pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou seja, os filhos maduros, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, doutrina dos batismos e da imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. E louvado seja Deus, porque o Senhor permite que nós, a cada instante, cada momento, possamos rever os nossos atos, rever as nossas vidas diante do Senhor. E quando tratamos de perdão e arrependimento, nós estamos novamente revendo os nossos atos no que tange ao fundamento do arrependimento. Então, isso faz parte dos fundamentos. E é necessário nós termos essa análise do nosso dia a dia, na nossa vida, para que possamos avançar nas coisas mais profundas, no entendimento mais profundo, nos ensinamentos mais profundos do Senhor. Então, nós vamos tratar aqui hoje sobre perdão e arrependimento. Eu quero compartilhar com vocês aqui acerca de chaves tão importantes, tão imprescindíveis, que envolve perdão e arrependimento. Quem quiser comentar, fiquem à vontade, é só levantar a mãozinha aí, tá bom? Que a gente faz essa interação que é muito boa. É importante nós entendermos essas chaves, o perdão e o arrependimento, porque isso faz com que nós possamos alcançar essa libertação, de desvencilhar de todos os ferrolhos que cercam a nossa vida. Nós precisamos lançar fora todas as nossas práticas pecaminosas e tudo aquilo que ainda está manchado em nossas vidas. Por que eu digo que são chaves? Porque isso eu faço uma comparação com a prisão, com o cárcere. E não havendo chaves, nós continuamos presos, encarcerados, numa prisão onde o inimigo, Satanás, é o carcereiro. Então, quais são as ações do carcereiro na vida do homem? E principalmente contra os filhos de Deus. Ele influencia toda a humanidade. Ele constrói fortalezas espirituais. Quem é que já não viu aí, né, filmes antigos, medievais principalmente, onde tem aquelas fortalezas, aquelas prisões? E as prisões, geralmente, nesses filmes, ou eles estão no subsolo, ou eles estão na torre mais alta. Quem já prestou atenção nisso? Então, isso significa o quê? Que dentro de uma fortaleza, o local mais difícil de entrar e também esse local é mais difícil de você sair da fortaleza são os cárceres. E esses cárceres estão nos mais profundos ou no lugar mais alto desta fortaleza. Então, são fortalezas espirituais malignas que o inimigo provoca para o aprisionamento de muitos filhos de Deus. Felizmente, muitos estão encarcerados por situações que foram ocasionadas no decorrer da vida, que o próprio inimigo planejou e ele executou contra os filhos de Deus. São ideologias, pensamentos que são contrários aos princípios do reino, tudo isso para impedir as pessoas, os filhos de Deus, de se libertarem e, consequentemente, de cumprir com o propósito de Deus para a vida delas. Então, diante dessas diversas fortalezas
envolvendo diversos cativeiros. Eu coloquei aqui como exemplos, tá? As discórdias, as contendas, as inimizades. Isso me fez lembrar lá de Provérbios, né? Aqui, você é melhor que para manusear a Bíblia. É a sua. Então, Provérbios 6, né? Então, eu até fiz comentário desse passagem hoje ou ontem. 6,16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, olhando só para essa passagem, o que foi colocado aqui, essas características, e nós olharmos ao nosso redor, entre os irmãos, é necessário que nós realmente voltemos e analisemos a nós mesmos, se estamos ou não na devida trajetória que o Senhor colocou e confiou às nossas vidas. Estamos, de fato, plenamente cumprindo o propósito de Deus? Estamos, de fato, avançando no plano do Senhor para as nossas vidas? Aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos estão sendo realizadas com sabedoria? Então, essa é a meditação que eu quero compartilhar com todos. É importante tratarmos disso, porque em volta de discórdias, contendas e inimizades, existe toda uma vaidade, né? Raiz de soberba, raiz de orgulho, onde pessoas elas não conseguem se inclinar às instruções da palavra de Deus e, consequentemente, impedindo de servir o próximo com aquilo que deve ser realizado, né? Servir ao próximo com amor, com ternura, com aquilo, com a alegria do coração, transmitir ao próximo virtudes, transmitir ao próximo o fruto do Espírito, a paz, a alegria, o amor, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, que é a paciência, o domínio próprio. Só nisso a gente percebe que existem aí falhas. Nós precisamos avançar no fruto do Espírito. É muito importante. São características que o Senhor espera de um filho maduro, de quem realmente está alcançando um patamar de desfrutar dos alimentos mais sólidos. Por quê? Porque eu estou bem fundamentado. Coloquei aqui também a questão da avareza, da ambição, da cobiça, algo que o sistema vai injetando na humanidade. Essa busca frenética pelo dinheiro, pela ostentação, de conquistar. Infelizmente, né, esses sofismas que entram em muitos domésticos da fé, essa ambição, e se eu estou apresentando uma característica de, entre aspas, abençoado, próspero, é porque Deus está me abençoando. Então isso é um sofisma terrível que o inimigo implantou dentre os domésticos da fé, para mostrar que eu estou sendo abençoado por Deus. Isso aí é perigosíssimo. Nós precisamos atentar para tudo aquilo, para as sutilezas do inimigo contra as nossas vidas. Os pensamentos imorais, a porneia, a imoralidade sexual, cada vez mais avançando, alcançando os filhos de Deus, a geração, as crianças cada vez mais contaminadas por isso. E algo tão importante, que eu também coloquei aqui, a falta de paternidade. A gente elencou aqui a orfandade e a bastardia, ou seja, a ausência da figura paterna, e automaticamente tudo isso que o inimigo vai ocasionando na humanidade gera consequência com o nosso relacionamento, com a nossa intimidade com o Pai Celestial. Então o inimigo vai e corta o vínculo
através de traumas, através de problemas dentro de casa, né, envolvendo a orfandade espiritual, a orfandade realmente física, né, da presença de um pai, de um pai sábio, a falta de um pai que realmente transfira para os filhos virtudes, características de segurança, de guarda, daquele que sustenta, daquele que transmite toda a segurança e os princípios do reino, né? Alguém levantou a mão? Pode falar. Você falando assim da orfandade, né, da paternidade, isso é algo assim que eu vejo que ele ataca a gente, né? E isso replica para a criação dos nossos filhos. Então isso impede a gente de ter um relacionamento com Deus e como consequência o nosso relacionamento com nossos próprios filhos, porque você não tem essa figura masculina, por exemplo, né, na tua vida, e muitas vezes você acaba falhando na criação do teu filho também. Então é algo assim que é muito, muito importante a gente se livrar disso, né? A gente aprender que nós temos um pai que é Deus, né? E aprender também, através disso, a como a gente deve ensinar nossos filhos, né? Exatamente, essa questão tão importante. E aí a necessidade de entender em Deus o posicionamento de um sacerdote do lar, o posicionamento de um pai de família que foi levantado por Deus para transmitir o legado do reino. Por isso, a missão de resgatarmos os princípios eternos que envolve o reino de Deus, que Jesus confiou aos apóstolos, de realmente resgatar. E quando nós falamos de resgatar, a priori, nós já pensamos em profecias, sobre escatologia, sobre o que é que vai acontecer no futuro. Mas não se trata disso somente, irmãos. Trata-se também de princípios, de conduta, de caráter, de buscar realmente uma transformação, de eu pavimentar, né, em mim os fundamentos da fé. Por isso eu sempre friso assim, de que os prudentes, as virgens prudentes, elas são seladas, elas são chamadas para cumprir o propósito ali nos 144 mil. Por quê? Porque elas têm características, fundamentos bem firmados no Senhor. Por isso o nome de prudentes. Porque oram, buscam, jejuam, se consagram, servem vidas, intimidade com Deus, busca o Senhor diariamente. Elas se doam para alcançar vidas. Tantos projetos missionários, eu coloco como exemplo aí o MCM, alcançando nações, muitas nações, servindo, nutrindo, alimentando. Não tem a palavra refinada, escatológica. Amém. Pode não ter, eu não conheço todos os ministros, mas eu consigo enxergar ali um amor, consigo enxergar ali virtudes, filhos prudentes que se entregam por amor a Cristo. Isso são fundamentos. E a questão do perdão, do arrependimento faz parte disso, faz parte deste propósito, de estarmos fundamentados em Deus. Eu falei da orfandade, né? Tem a questão da bastardia também, mas antes de falar, eu vou passar a palavra. Pode falar aí. Só pegando o gancho das 10 virgens, né? Que o porquê que Jesus, né, nega aquelas que estavam dormindo, né, que foram comprar azeite, porque com certeza elas tinham dinheiro para comprar, né? Se elas tinham dinheiro, com certeza elas tinham a marca da besta. E as outras 5, elas estavam com azeite em abundância, porque elas buscaram no próprio Jesus, buscaram em Deus, se apartando de todas as coisas do mundo, né? Então, realmente, o alimento que vem, ela vem do Senhor. E falando de bastardia, de orfandade, a gente também percebe que mesmo muitos que têm pai e mãe,
têm o mesmo sentimento de abandono. Então, a gente vê, né, que Jesus, como que ele tratou a sua própria família, né? Com muito amor, mas ele nunca colocou a sua esperança na mãe, em José, nos irmãos. Ele sempre deixou muito claro para a família que o pai dele era Deus. E quando a gente transporta esse amor realmente para o Deus Todo-Poderoso, é um sentimento de alimento, é um sentimento verdadeiro, ao qual a gente não sente aqui na Terra, né? Pelos pais, é um sentimento totalmente diferente. Você se sentir cheio com vontade de espalhar esse amor. É diferente do convívio, né, familiar. Então, muitas vezes a gente reclama, assim, talvez, de não ter pai, mãe, mas até mesmo aqueles que tiveram, reclamam da mesma falta, né? Então, esse encontro é exclusivo de Deus, né? Porque Deus trata isso de uma maneira muito espiritual. Quando a gente vai se desapegando e entendendo que é isso, vai fazendo sentido na nossa vida, das quatro dimensões do reino mesmo. Né? Como que eu devo me importar para poder me importar no céu? Se eu não consigo viver o reino aqui na terra, muito menos viverei no céu. Né? É Amém. Amém. Glória a Deus, exatamente. Nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor, nosso Pai. E essa questão da orfandade é um plano do inimigo. Um plano de realmente desligar essa intimidade, desligar esse relacionamento dos filhos com o Pai Celestial. Eu falei aqui da orfandade e tem a questão da bastardia. Orfandade é não ter pai presente, né? E a bastardia, o que é a bastardia? A bastardia é quando o filho é gerado fora de um relacionamento constituído por Deus. E quantas bastardias são geradas aí no mundo? Pessoas que não têm uma família estabelecida, casam-se e se dão em casamento, essa expressão que nós encontramos nas Escrituras, é essa busca desenfreada, sem ter uma família constituída por Deus, gerando filhos fora de casamento. Então, tudo isso gera o quê? Consequências na vida de uma pessoa no Senhor. Coloca a bateria para desligar o remote, por favor. Então, nós precisamos estar firmados no Senhor e buscarmos esta restauração. Existem processos de cura, libertação, restauração. Neste caso aí, a restauração da paternidade com Deus. Então, nós temos que analisar como que se encontra a minha vida, de que forma a minha família, a minha parentela se encontra nestas questões. Né? Tem orfandade na família? Pai, mãe, tio, tia? Como que está? E a questão de bastardia? Os casamentos, as famílias estão estruturadas em Deus? Ou existe aí muitas coisas para, né, alinhar no Senhor? E qual é o meu propósito diante de tudo isso que eu estou enxergando? Eu vou só olhar ou eu preciso agir diante dessas situações? Então, tudo isso traz para nós um senso de responsabilidade. E nós precisamos nos posicionar diante disso, principalmente em oração, intercessão por vidas. Avançando aqui, existe uma manipulação do inimigo. E muitas das vezes, toda essa estrutura que vai se dissolvendo e ocasionando diversas consequências ruins dentro de uma estrutura familiar, por exemplo, as coisas acontecem de uma maneira imperceptível. São influências do inimigo, incutindo pensamentos, sentimentos na vítima. Por vezes, ela não consegue reconhecer que ela está sendo afetada, contaminada. Os princípios do reino vão sendo contaminados dentro dela.
vai chegar um momento que ela vai o quê? Vai se afastar do propósito do Senhor. Vai começar a se afastar da obra redentora de Jesus sobre a vida dela. Então, eu até coloquei essa passagem, né? Pode um cego guiar outro cego? Por que isso? O que significa isso, um cego guiando outro cego? Porque o inimigo ocasiona dentro do cenário situações em que as pessoas começam a acusar as outras pessoas. Eu não sou culpado, tudo isso que aconteceu em minha vida, eu vou culpar pessoas. E são lançados setas. E o inimigo usa pessoas para atacar outras pessoas. É aquela questão da discórdia, da contenda, da inimizade, semeando contenda entre irmãos, palavras contra o outro, e o inimigo por cima ali, né? Como aquele que está conduzindo as marionetes e causando, né, todo esse problema, essa desconstrução na família de Deus. Alguém levantou a mão? Alexandre, pode falar. Fui eu. Naquela lista acima ali que você colocou da discórdia, né? Discórdia, as contendas, né? Eu sei que isso engloba já o ciúme, mas o ciúme em si, né? O ciúme traz muita discórdia, inimizade, o ciúme traz desunião, ele acaba com relacionamentos, com amizades, com casamento e com ministérios, né? Então, o ciúme é algo assim muito... tem que descobrir a raiz para tentar uma libertação, arrependimento, que entra bem no tema, né, do que você está falando, e porque isso daí é uma coisa que é muito destrutiva, né? Então, também, isso daí é uma coisa que precisa observar. E na vaidade, ali a gente vê muita vaidade, hoje em dia, né, a gente vê bastante, assim, um exemplo, eu estava vendo um pastor aleatório aí, estava vendo o jeito dele, assim, foi olhar os stories, né, então ele fuma, né, falando do vício do tabaco ali, como se fosse uma coisa normal, ele com uma autoridade, e daí no story seguinte, uma pessoa falou assim para ele, acho que foi uma brincadeira, né, a pessoa colocou assim, como é que é o nome daquela bebida do Rio Grande do Sul? Chimarrão. Chimarrão é maior que café. Melhor que café? Não, maior, sinalzinho de maior. Ah, tá. Do que café sem açúcar. Daí ele pegou e colocou assim, a sua opinião igual a um emoji daquele... Um cocô. Um cocô, né? Tipo assim, para ele, a opinião daquele rapaz para ele era aquilo, né? Então a gente vê muita vaidade, muita soberba, né? O Senhor Deus, ele derrama, né, a sabedoria, o conhecimento, a revelação da sua palavra para aqueles que ele escolhe, né? Só que a pessoa, ela precisa reconhecer que ela não é só de conhecimento que ela vai conquistar o reino de Deus, mas também de humildade, arrependimento, nessas questões, né? Porque precisa tirar a vaidade, porque isso também é uma coisa que atrapalha muito, né? Ali para o avanço do reino do Senhor, assim como o ciúme e esse exemplo da vaidade que eu acabei de falar aqui. Amém. Amém. Só olhando, né, para as obras da carne que estão sendo elencadas ali no capítulo 5 de Gálatas, a gente vê, né, algumas das obras da carne sendo elencadas, porque aquilo ali não é um rol exaustivo, ele não finaliza ali. Então, tem outras coisas que também significam, né, que são obras da carne. Então, ele vem falando sobre prostituição, a impureza, tudo que está colocado aqui, né? A impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades que foram geradas aí nas contendas, nas discórdias, porfias, as emulações, no caso, ciúmes, né? A ira, as pelejas, as brigas, as dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, ele não finda aqui nessa lista de informações que estão aqui, mas todas as coisas também que se assemelham a estas coisas são, de igual modo, considerado obras da carne, que o inimigo conduz, é uma peleja realmente da carne contra o espírito, é uma briga, né, é uma luta de forças entre a carne e o espírito, para que o espírito possa vencer, né, para nós não darmos ocasião à carne. Amém. Então, realmente, é necessário, irmãos, eu diagnosticar, eu preciso me analisar, entender isso em Deus, o que eu estou em falta, meu comportamento,
Por vezes existem pessoas que chegam até você e colocam, né? Olha, eu percebo que você você precisa, eu estou sentindo algo aqui que me incomoda no teu comportamento. Às vezes as pessoas chegam sinceramente, e isso aí precisa ser tratado como oportunidade. E muitas das vezes, as sinceras, quando elas se pronunciam para as pessoas fecham a porta. Bate com a porta, né, do orgulho, da soberba, não aceitam. Então, realmente, nós precisamos buscar no Senhor toda a estrutura aí que é necessário. Marcos Miguel, pode falar, meu irmão. Graça e paz, meu irmão Ricardo. Graça e paz, irmãos. Todos os irmãos aqui presentes. Hoje eu tive o irmão está falando sobre esse assunto, né? A questão da soberba, né? Uma experiência, né? De tentar, né? Mostrar, né? A verdade, né? Para um grupo de pessoas que é testemunho de Jeová, né? E, infelizmente, a gente consegue ver, assim, muita dureza, né? De coração, né? A arrogância, assim, tipo, de não querer nem ouvir, né? O que a pessoa tem a dizer e para os textos bíblicos, já se considerar ali dono da verdade, né? E aí a pessoa fecha o coração sem perceber, né? Que isso também, né? Muito, muito presente. As pessoas estão no sistema religioso, né? Muito presente e acaba fechando o coração para a verdade. E aí, às vezes, uma pessoa que então, eu tive essa experiência. É muito mais fácil você falar para aquela pessoa que é do mundão, né, que não conhece a Cristo, do que a pessoa que já tem ali já tem a pré-formatação, né? Até que, principalmente as pessoas que essas seitas, né? É uma coisa tão diabólica, né? Assim, eu estudando, né, como Satanás ele tem agido e fez, né? Que eles têm uma Bíblia, né, com uma tradução própria, e que se você for tentar mostrar algo, mas na minha Bíblia está assim, né? E que aquilo que não provém, eles torceram ali aquilo que tem lá em João, né? Se alguém não receber aquilo, essas palavras, né? Não recebam, né? E eles acabam agindo que eles têm essa palavra e não recebem aquelas pessoas que vão trazer algo que é contrário àquilo que eles aprenderam, né? Então, como são pessoas que não têm aquela, principalmente, né? Tem essa humildade, né? São muito mais propensas, né? Quando entram assim nesse caminho aí, é muito difícil mesmo, só Deus mesmo. Se a pessoa tiver um coração realmente aberto, né? Porque pela arrogância, infelizmente, é muito, muito complicado, né? Realmente. E cada vez mais nós percebemos essas características de filho da desobediência. Então, existem os filhos obedientes e os filhos da desobediência. Aqueles que estão inclinados a atender aos intentos do inimigo e aqueles que buscam o Senhor, né, com perdão, arrependimento, de se posicionar em Deus. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Não? Eu queria só deixar aqui também um testemunho, né, experiência hoje, né, que eu tive, né, estava conversando aqui com a minha esposa. Eu trabalho na praia, né, vendendo geladinhos, e aí tinha uma moça, né, que ela ia comprar, tal, geladinho, mas ela não comprou, né, na hora. Eu olhei assim, ela tá meio cabisbaixa, né, como eu falei, né, eu chego a indicar, assim, o canal dos irmãos, e não sei, alguma coisa tocou no coração de perguntar a ela, né, se ela já era cristã, assim, de aparência não aparentava, né, se eu fosse julgar pela aparência, né, mas Deus, ele não vê a aparência, né, ele vê o coração da pessoa, né, e na hora, assim, né, para honra e glória de Deus, não minha, né, o Senhor me usou, assim, para dar uma palavra para ela, né, e que ela foi, assim, muito tocada, né, e ela estava me contando, né, que onde ela teve a experiência, né, ela mora só, e ela estava orando, né, falando com Deus, né, ela é da Pentecostal, né, mas tá desviada, né, digamos assim, né, mas ainda assim há um temor, né, no coração dela, porque para ela, por não estar indo ali à igreja, ela tá desviada, né, mas ela se guarda, né, ela tá ali se guardando do pecado, das más companhias, né, e ela tá ali buscando a Deus, e Deus ouve, né,
ouve a oração. Então, ela contou que ela viu, ela tem um dom, né, que Deus deu a ela de visão, e que ela, durante a oração, né, que ela estava tendo a experiência, ela viu, né, 2 anjos, né, do lado dela, né, e ela ficou muito, assim, espantada, né, digamos assim, e alegre, né, ao mesmo tempo, né. Ela teve essa experiência, né. Então, assim, é aquela coisa que Deus, ele ouve a oração, né, como está lá em Isaías 57:15, né, do contrito, né, a pessoa que às vezes está ali necessitando de socorro, está ali indo na direção da apostasia, mas que tem o coração contrito, né. Então, a forma que Deus fala, traz muitas vezes, né, a pessoa de volta para o caminho, né. Aí eu creio que, deixei a indicação, né, dos canais para ela, deu uma palavra, né, eu creio que o Senhor tocou muito, assim, né, no coração dela, e ali foi uma resposta, né, uma forma que Deus, né, usou ali para poder estar transmitindo, né, o evangelho do reino, né, para ela, né, e também para que ela não desanime, né. Amém, amém. Glória Amém. a Deus, irmão. Amém. Glória a Deus. Realmente, né? Diante de toda a iniquidade que vem crescendo, o amor de muitos vai se esfriando. E nós, como servos do Senhor, precisamos estar atentos, porque o Senhor prepara ambientes, cenários, para que nos momentos oportunos possamos alcançar vidas com uma palavra, com uma oração, com gestos, né, para que aquela pessoa venha despertar, venha se reaquecer na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, nós precisamos... Mais alguém levantou a mão? Bem rapidinho. Não, o irmão falando ali, né, que sentiu isso, né, de orar por essa pessoa, né, e ela orou um dia antes, né, como é maravilhoso a gente estar sensível à voz do Senhor, né, e não pela emoção, mas por uma direção de Deus. Ele sentiu isso e Deus confirmou, né, para ele que era aquilo que ele deveria fazer. Ele falou, eu estava vendendo geladinho, mas ali nesse vender geladinho, né, pode ter ganhado uma alma, né. Então isso é coisa para filho maduro, de saber discernir se aquilo vem de Deus ou não, e a coragem, a ousadia de colocar em prática, né, e Deus vai lá e confirma. Isso é maravilhoso. Parabéns, irmão Marcos. Glória a Deus por isso, né? Em primeiro lugar, né? Então, eu tenho pedido, né, o discernimento, né, a Deus, né? E a coragem também, né? Que eu não tenho essa coragem, não. Eu não sei nem porque tem coisa que a gente não sabe explicar, né? Sim. O agir de Deus, né? Mas, assim, eu tenho orado a Deus, né, por essa experiência também. E eu fico muito feliz, né? De minha vida, né? A vida também de outras pessoas, eu tenho certeza, né? Situações parecidas, né? Tem alcançado outros que estão, assim, em direção, né? Se continuar ali, pode ir para a apostasia até, né? Mas glória a Deus por isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio, irmãos. Cada vez mais o Senhor vai preparando cenários. E Deus vai usar cada um de vocês aí, eu creio, em nome de Jesus, para alcançar vidas. E eu vou ouvir testemunhos aí, ó, não só do irmão Marcos, mas de muitos irmãos. Amém. Glória a Deus. E nós precisamos realmente entender isso. Existem processos do Senhor. Isso envolve o quê? Cenários de adversidades, de dores, uma trajetória de vida marcada por desafios que precisamos romper na nossa vida. Então, por isso que eu trouxe essa passagem de Romanos 8:28, que diz assim, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam, e todas as coisas são todas as coisas, sejam elas boas ou ruins aos nossos olhos. Então, numa caminhada de fé, por vezes passamos por situações difíceis, dores. Nós tivemos uma experiência com a nossa família, que tivemos uma perda na família, e essa perda gerou o quê? Dor, muita dor. Mas o Senhor queria mostrar para nós, Romanos 8:28, que nós precisamos entender em Deus os motivos, o porquê de todas as coisas. E o Senhor revelou para nós a necessidade de entrarmos nisso, de nos estruturarmos no Senhor, acerca
disso tudo. Então, nós precisamos estar atentos aos cenários, aos ambientes. Estamos numa progressão aí, numa caminhada no Senhor, onde existem princípios de dores. São dores de parto. O parto, né, está lá na última semana, mas as dores iniciais já estão acontecendo. Então, nós precisamos aprender com Deus nas dores, aprender com Deus nas adversidades, para que nós possamos nos estruturar. Isso envolve perdão, arrependimento, de práticas, de costumes, de comportamentos que nós passamos na nossa vida. Então, isso envolve também o quê? Um conhecer o Senhor. São cenários de aflição, onde nós, muitas das vezes, estamos num local de isolamento, não conseguimos, né, compartilhar das nossas dores com os irmãos, algo que o Senhor prepara para que nós possamos o quê? Nos achegar ao Senhor, diante do Senhor, nos inclinarmos ao senhorio de Jesus em nossas vidas, de nos colocarmos em arrependimento diante do Senhor, buscarmos o Senhor, né? E essa estrutura que o Senhor requer de nós. Então, tudo isso envolve o conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, entender o Senhor nas nossas vidas, ter um relacionamento, a prática da oração, a prática do clamor, de estarmos no Senhor diariamente. Envolve jejum, envolve oração, envolve consagração, envolve uma vida completa, buscando a presença do Senhor, de entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. E é algo muito importante. Nós não precisamos esperar o cenário ficar caótico para começar a correr atrás de Deus, né? Uma expressão que a gente encontra por aí. Precisa ter uma catástrofe para poder parar e perguntar para Deus o que está acontecendo. A atitude de um servo de Deus, ele tem que ser proativo, buscar o Senhor enquanto há tempo. É um dever de todo cristão ter uma caminhada de relacionamento, de exercer o perdão, o arrependimento. Isso é desenvolvido dentro dos filhos de Deus. O Senhor coloca dentro do coração do seu filho, né, essa necessidade de buscar, de estar com ele, de entender o plano dele, o propósito dele para as nossas vidas. Então, tudo isso precisa ser observado, desenvolvido. Nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor fez na vida dos servos de Deus na palavra. Eu coloco como exemplo sempre a vida do profeta Daniel, um homem íntegro. Olha só a integridade dele. Você, ao ler as Escrituras, o livro de Daniel, você não enxerga nada que desabone a conduta dele, um homem de Deus íntegro. O Senhor disse para Daniel que ele era muito amado. Olha só, o próprio Senhor falando para ele, muito amado. E este homem, ele se posicionou, ele desceu níveis de profundo arrependimento, clamor, perdão. Não por ele somente, ele entrou em níveis de pedir perdão por todos que praticaram a iniquidade, por ele, pelos pais, pelos de perto da casa de Judá e pelos de longe, de todo Israel que foi espalhado dentre os gentios. Então, nós precisamos nos posicionar como homem, mulher de Deus, de oração, de realmente nos colocar diante do Senhor, de se humilhar, de orar, de jejuar, de se colocar nesse lugar de intercessores para aqueles que não conseguem sair do cativeiro. Mas o que é que está acontecendo? O inimigo, antes de ver um filho de Deus agindo em favor de muitos, ele vai atacar esse filho de Deus. Ele vai tentar aprisionar ele. Por quê?
O inimigo sabe que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha só o efeito que a oração de Daniel causou. Resultou. Olha a profecia das 70 semanas. Essa profecia tão maravilhosa que apresenta o plano de redenção para toda a humanidade. E isso envolveu o profeta Daniel. Então nós precisamos exercitar tudo isso, desenvolver tudo isso. Tem uma passagem aqui de Marcos que está escrito que se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Isso é grave, meus irmãos. Se ainda existe algo que está te aprisionando, que envolve perdão, arrependimento, está na hora de se libertar. Está na hora de lançar fora deste cativeiro. É necessário perdão, é necessário arrependimento. E aí, por isso que este princípio nós encontramos na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. É necessário entrar neste lugar. Não adianta conhecer a escatologia, o futuro, o apocalipse de olhos vendados, de trás para frente, de frente para trás, entender cada evento, se eu ainda não me fundamentei, se eu não estou fundamentado no Senhor, nos fundamentos, no perdão, no arrependimento de obras mortas, de raízes de orgulho, soberba, vaidade, dissensão, discórdia, ciúmes, inveja, tudo isso é necessário lançar fora de toda e qualquer amarra do inimigo. O inimigo usa isso de legalidade para atacar o Filho de Deus, para envergonhar o Filho de Deus. E ai daquele que vier o escândalo, envergonhar o Evangelho pela conduta. Então, uma das ações do inimigo é, de fato, aprisionar a muitos pela falta de perdão. E muitos perecem por falta de conhecimento, de entendimento, de realmente conhecer o que de fato está te aprisionando. Coisas simples que nós precisamos entender, discernir e entrar nestes lugares. Eu coloquei aqui que o pedido de perdão ele é acompanhado de arrependimento. Deve ser acompanhado pelo arrependimento. Tem essa passagem de Hebreus. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado. Por quê? Não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas buscou. De quem nós estamos falando aqui, irmãos? Alguém sabe? Esaú. Esaú. E aí a Evelyn até colocou aqui, né? Onde que Esaú foi colocado aqui? Enquadrado. Qual foi o enquadramento de Esaú que o escritor de Hebreus classificou? Vai ler? E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Você vê só, e nós, quando olhamos a história de Esaú, nós percebemos que assim como Abraão fez com Isaac, vai dentre a minha parentela e busque alguém para que você possa casar, né? Isaac também repassou este mesmo princípio para os seus filhos. Mas Esaú, ele rejeitou a instrução do pai. Ele desonrou o pai. Olha só que interessante.
E isso fez com que ele buscasse mulheres de outras nações pagãs, envolvendo, né, toda essa questão idolatria, rejeitando, né, desonrando o pai. E desonrando o pai fez com que ele tivesse o quê? Outros atos. Dentre eles, a rejeição. Ele rejeitou a primogenitura, não deu importância. Não aceitou aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E isso fez com que o Senhor próprio rejeitasse Esaú. E, mesmo em lágrimas, ainda buscou arrependimento, mas não encontrou. Olha só que interessante, irmãos. Nós precisamos entender isso, que o arrependimento é algo que nós precisamos buscar com veemência, com força, realmente, olhando para aquilo que Daniel fez. Ele desceu níveis profundos de arrependimento. Amém? Então, olha só, algo que o Senhor faz na vida de um filho de Deus. E aqui tem algo interessante, né? Aceite a tristeza que sobrevier diante de um pecado, diante de uma adversidade, uma situação, de uma dor causada. Existe o quê? Um trabalhar de Deus. E aí, nós olhando aqui para essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 7, nós vamos perceber que houve um despertamento na igreja de Corinto. Ou seja, uma tristeza provocada por Deus. O confronto de Deus para levar eles ao lugar de arrependimento e também de salvação. Vamos ler. Alguém poderia ler, por favor? 2 Coríntios, capítulo 7, dos versos 8 ao 11. Pode ler. Porquanto, mesmo que você tenha entristecido... É do 7. Não, 8 ou 11, desculpa. Portanto, mesmo que você tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fossem contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fossem entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. A tristeza, conforme o Senhor nos produz remorso. Não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza no mundo traz a morte. Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós, que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos, provaste estar inocente nesta questão. Amém. Você vê? Glória a Deus. O Senhor mesmo cuidando dos filhos de Deus. Então, ele cria ambientes, cenários em que, por vezes, nós não entendemos as dores, a tristeza que é provocada por Deus, mas para que nós possamos alcançar este lugar de arrependimento. Então, qual é a diferença nos últimos dias? Eu tenho essa passagem, né? Que Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus respondeu: não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, a diferença que vai existir daqueles que vão vencer e daqueles que não vão vencer está no fundamento acerca do perdão e do arrependimento. Aqueles que entram neste lugar de estarem sendo estruturados pelo Senhor. Porque o processo de arrependimento vai ser algo
grandioso nos últimos dias, na última semana. É chamada ao arrependimento. Isso vai acontecer na última semana, mas já envolvendo o quê? Direcionando isso para as nações. Contudo, aos filhos de Deus, este lugar de arrependimento tem que ser agora. A estrutura dos filhos de Deus é outra. Porque a cobrança é maior para os filhos de Deus. Então, necessário, irmãos, entender o propósito que envolve as 70 semanas, 70 vezes 7. As aflições, 7 vezes mais. Entender este propósito das 70 semanas. Olha só o que Daniel encontrou na leitura e na meditação da lei. Quando ele entendeu que o povo estava na iniquidade. E então eles sofreram a sentença de 70 anos de cativeiro. Estava quase findando o período de 70 anos. Daniel foi buscar nos livros o motivo, e ele encontrou que um dos motivos é que o povo não estava atentando para as instruções de Deus, para os mandamentos do Senhor, principalmente no que diz respeito aos anos sabáticos. E então, Daniel, olhando Levítico 26, ele percebeu que se o povo continuasse com os seus maus caminhos e permanecesse na desobediência, o Senhor os castigaria 7 vezes mais. 7 vezes mais. A aflição multiplicada por 7. E aí eu pergunto, existe algo que você precisa atentar diante do Senhor? Existe algo que você precisa, se consertar diante do Senhor? É importante observar dentro de si essa necessidade. Porque se nós continuarmos na desobediência, isso será multiplicado. Os filhos de Deus precisam se posicionar. Está na hora do posicionamento pleno dos filhos de Deus para os últimos dias. Nós já conhecemos o Senhor, nós já sabemos o propósito da nossa vida em Deus. Se nós reiterarmos o mesmo erro, nós vamos abrir portas para que as aflições sejam multiplicadas em nossas vidas 7 vezes mais. Então, eu vou pedir para a Evelyn ler aqui essa passagem importante de Lucas, capítulo 11, dos versos 24 a 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz, tornarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habitam. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, eu quero novamente chamar a atenção dos irmãos daquilo que o inimigo está planejando contra os filhos de Deus, principalmente no limiar da última semana que está chegando. Se nós não atentarmos para os erros, as falhas, iniquidade, pecado que ainda precisam ser lançados diante do Senhor, o inimigo vai se aproveitar, ele vai usar de legalidade para atacar no tempo oportuno. Vou novamente citar aqui o sofisma do calvinismo, por exemplo, onde a pessoa ela permanece na desobediência, ela recebe a palavra do Senhor, ela recebe a instrução, e Deus usa pessoas para falar com ela, e ela na soberba, no orgulho, ela continua na desobediência. Se ela permanecer nisso, ela vai sofrer as consequências. O inimigo vai usar dessa legalidade, e ele vai levar consigo, não somente ele próprio, mas 7 demônios para afligir essa alma. 7 vezes mais. É o demônio mais 7.
afligindo aquela pessoa. Se a pessoa estiver ainda no cativeiro de algum pecado, o inimigo vai se aproveitar para atacar no tempo oportuno, para ceifar aquela vida. Então, isso é muito, muito sério, isso é grave, isso é importante. Atentarmos para que o inimigo não venha usar isso para atingir as pessoas. Pode falar. O irmão Ricardo tem enfatizado isso, não é de agora, né? Ele já tem falado isso há algum tempinho, né? Por quê? Porque isso daí é algo que está preparando o Ministério das Duas Testemunhas. Como que nós vamos estar nesse contexto se a gente ainda chegarmos lá ainda doentes, né? Então, a gente precisa procurar arrependimento agora, a gente precisa pedir para o Senhor reconhecer realmente, né, com o Senhor ali que eu tenho um problema e eu quero ser liberto disso, porque eu quero estar no Ministério das Duas Testemunhas, porque as duas testemunhas, elas vão ser praticamente, e não vão ser acusadas, né, desses tipos de exemplos que está sendo falado aqui agora, né? Então, precisa-se de cura agora, porque senão, que chegar nesse tempo, não vai fazer parte desse ministério. Imagine você chegar lá e perceber que você ainda precisa de cura num tempo de pura aflição. De repente, você não vai conseguir passar por aquilo, né? Então, o Ricardo tem falado muito isso, a gente precisa se atentar e procurar jejum, oração e libertação. Isso é muito importante, né? Realmente, gostei desse exemplo que você deu de doença, né? Uhum. Você tem ali, né, cativo, aquela doença, aquela gripezinha, e aí o inimigo fica ali, ele não vai exponenciar, não sei se é essa palavra, não vai multiplicar ainda, ele vai esperar um momento para que aquele pecado, aquele mal que está dentro de você, né, possa te tragar. Então, essa multiplicação, antes, era só uma gripe. No momento oportuno, o inimigo vai usar dessa legalidade para vir com mais 7 sobre a vida dessa pessoa, e aquela gripe vai se transformar numa pandemia, uma peste negra, que a pessoa vai se sentir totalmente indefeso. Só em Deus mesmo, se o Senhor ainda tiver um plano na vida dela. Então, realmente, isso é muito sério. Nós precisamos atentar para isso. E o que nós precisamos fazer? Foi? Nós precisamos vestir-se de pano de saco. Exato. Qual foi o gesto de Daniel? Então, ele vestiu pano de saco. Nós precisamos entender o significado disso. Se faz necessário entender o que é o pano de saco. Gostaria de saber dos irmãos aí, porque nós sempre falamos aqui o que é o pano de saco, o que significa. Só que eu gostaria de ouvir alguns irmãos o conceito do pano de saco sobre a sua vida. Fiquem à vontade, irmãos. Se humilhar, né? Se humilhar diante da presença do Senhor, reconhecer, ser humilde, né? Reconhecer erros e fraquezas, né? Se chegar a Deus e em humilhação, né? Como servo, né? Como pó e servo, reconhecendo nós não somos nada, né? E realmente se humilhar diante da presença de Deus, né? Não é literal, né? Sentido de se humilhar. Né? Exato. Tem mais. Humilhação, né? Se humilhar. Isso aí, irmão. Mais alguém? Eu já vi pessoas confundirem, né? Se humilhar, vou pegar um pano de saco aqui, literalmente o pano de chão, vou botar aqui na minha cabeça, né? Eu já vi pessoas, né? Esse gesto, né? Eu não estou julgando aqui, né, a atitude, né? Da pessoa fazer isso, né? Mas a gente tem que definir, né, essa humilhação, né? Não é fazer como lá em Isaías 58, né? Que os fariseus, eles jogavam pó e cinza, né? Sobre a cabeça, assim, literalmente, né? Mas não havia o arrependimento, né? A humilhação que no sentido de realmente se arrepender, de reconhecer que está errando e buscar a mudança. Uhum.
É isso aí. E realmente, irmãos, quando nós olhamos a palavra, as pessoas, elas rasgavam as vestes delas e colocavam um pano de saco. Ou seja, o pastor Klaus sempre traz isso, né? Acho muito interessante. É você rasgar, ou seja, tirar tudo aquilo que você está vestido de qualquer conceito, qualquer achismo, vestido de qualquer convicção, do que você acha que está certo, orgulho, soberba, vaidade, tudo aquilo que a gente viu agorinha ali, aquelas características todas, é você se rasgar. E o Senhor ainda fala, né, usando os profetas, não rasgai as vestes, rasgai o vosso coração. Também nós encontramos o profeta Joel, rasgar o coração, de fato, se humilhar diante do Senhor, rasgar, ser sincero diante do Senhor. Nós olhamos isso nos profetas, sempre trago o exemplo de Moisés também, ele se rasgava diante do Senhor, ele era sincero, ele falava mesmo, sabe, de colocar o Senhor ali, mas ele rasga o meu nome do livro da vida, ele era sincero, ele se mostrava, ele era transparente, ele, de fato, ele demonstrava o que de fato ele é. E vestir-se de saco e cinza. Então, isso mostra o quê? Sinal de humilhação, de se humilhar diante do Senhor. Envolve pranto, arrependimento, intercessão, oração, jejum, descer nível de arrependimento. Isso tudo são características de pano de saco. Alguém levantou a mão? Kátia. Então, eu entendo até como se fosse quase que um luto, né, daquilo que a pessoa não quer mais para uma vida que ela busca em Deus, né? Como se fosse ali realmente do arrependimento, uma tristeza, né? A tristeza em Deus ali, né? Um luto. Amém. Sim, tem na palavra de Deus isso. É o contrário de emulação, né? A obra da carne, né? Emulação, a pessoa vai agir de maneira dissimulada, né? Ela vai fingir ser o que não é, né? Totalmente contrário. É você ser totalmente sincero, né? Amém. O pai colocou, né? Está de luto, né? Tristeza ali, referente ao pecado, né? Cometido, né? Isso, exatamente, irmão. Mais alguém levantou a mão? Fui eu, irmão. Pode falar. Só uma pergunta, mas quando eles se vestiam de... Né, os profetas e os homens de Deus, eles se vestiam de pano de saco, eles não faziam isso também diante do povo de Israel? Porque, de uma certa forma, ali, eles estavam se mostrando ali arrependido também para o povo, né? Eu trouxe o exemplo de Daniel, né? Daniel 9, você vê isso. Ali tem a expressão, ele usando pano de saco e cinza. Então, ali, Daniel, ele teve esse gesto de orar por todos. E também nós, olhando ali para Jeremias, por exemplo, algumas vezes Jeremias, ele pranteava, ele lamentava, ele chorava, e aí ele orava, ele intercedia. E por 2 vezes o Senhor falou para Jeremias, olha, não ore mais por esse povo, eu não vou atender. Porque aí o Senhor explica, este povo, essa geração que você está orando, já não encontram mais lugar de arrependimento. Então, nós encontramos nos profetas características, né, envolvendo o pano de saco, envolvendo este lugar. Ezequiel também, por obedecer à voz do Senhor, ele se colocava neste lugar, mostrando ali para aquela geração de dura cerviz o que o Senhor queria, né, para que aquele povo encontrasse lugar de arrependimento. Então, os profetas do passado, eles servem de exemplo para os profetas do futuro. Não teremos aí 2 testemunhas aí, como diz lá em Apocalipse 11, são profetas. E esses profetas, Apocalipse 11 diz que eles usam pano de saco.
Então, esse pano de saco, é tão importante entender isso, irmãos. Eu preciso tecer a vestimenta de pano de saco. E da mesma forma que os atos de justiça são matérias-primas para tecer a vestimenta de linho fino da glorificação, eu preciso tecer um pano de saco cuja matéria-prima envolve pranto, arrependimento, oração, jejum, intercessão, características que nós encontramos nos profetas. Eu estou praticando isso? Eu estou tecendo meu pano de saco? Vai chegar um momento que o Senhor vai derramar a chuva serôdia e aí não vai ter servo de Deus com pano de saco. Por quê? A chuva vai chegar, mas a responsabilidade de estar com pano de saco é para cada um de nós. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Essa é a mensagem de hoje. Deu para esclarecer, irmão? Amém, deu sim, irmão. Amém. Amém, glória a Deus, Deus sim. Irmã Renata, Alexandre, pode falar. Oi, irmão, graça e paz, boa noite. Eu vejo como pano de saco, a vestimenta pano de saco, é para mostrar que a gente tem que estar humilhado na presença de Deus, né? Nova criatura, para você tirar toda a sua vaidade, mostrando que você é submisso a Deus. Não tem relação a isso? Amém? Humildade, né? Humildade, que é o quê? Característica que é tão importante. Nós estamos enxergando aí muita vaidade, soberba, orgulho e tantas coisas mais, ciúmes, inveja, e o Senhor chama, né, servos do Senhor neste lugar que envolve humildade. Humildade, uma importante característica também. Matéria-prima para tecer meu pano de saco. Com Alexandre, Neila. Também a gente vê nos profetas, quando eles colocavam o pano de saco, todo mundo via eles, né, se humilhando, né, mas eles já chegaram no nível, assim, de que eles já se despiram, né, por isso que eles colocaram o saco, mas é para mostrar que eles também estavam se humilhando diante do Senhor por aquelas pessoas, né, porque não é isso que as testemunhas vão fazer, né, para mostrar como um exemplo, né, de onde que as pessoas têm que chegar nesse nível também, para trazer as nações, né, para poder mostrar para as nações. Então porque Daniel, ele se arrependeu, quando ele entendeu, ele se arrependeu, pediu perdão por ele, por toda a sua geração que pecou. Aí ele colocou o pano de saco, está se arrependendo por todos ali, tá pedindo por todos. Então, por isso que o irmão Ricardo enfatiza que quando a gente chegar nesse nível, a gente nós já temos que estar curados, né, porque para despertar aqueles que ainda não chegaram. Então, aqueles que vão ser tratados durante esse período vai passar por muita dificuldade, muita tribulação. E o que as duas testemunhas vão passar vestidas de pano de saco cinza? Muita rejeição, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso também já naquele tempo, né, quando chegar esse tempo, porque nós vamos ser rejeitados, como os profetas foram, até pelos próprios que estão perto. Isso que vai doer mais, né? Então, por quê? Porque essas pessoas não vão gostar de ser apontadas por causa do orgulho, da vaidade e tudo mais, do ciúme, né? Então, a gente já tem que estar preparado para tudo isso quando chegar o tempo do ministério das suas testemunhas, né? Amém, amém. Irmão Marcos? Isso aí que a irmã Renata, né? Irmã Renata? Falou, né? A esposa do irmão Alexandre falou, né? É mais pura verdade, né? Essa preparação vem de agora, né? Tive essa experiência, né, com os testemunhos de Jeová, né, e a gente percebe que né, ser rejeitado, né, as pessoas te olhassem, né, de alto a baixo, quem é você, né, você começa a ser desprezado, né, e a gente vai aquilo que diz lá em Filipenses 2, né, tem de vós a mesma mente que havia em Cristo Jesus, né, que humilhou a si mesmo, né, ainda mesmo sendo Deus, né, não teve por usurpação ser como Deus, né, então, esse é o
tudo que tem a ver, né, com vestir-se de pano de saco, né? E em contrapartida, a gente tem lá em Isaías 59, né, também um outro tipo de vestimenta, né, em relação àqueles que não se atentam, né, para a voz de Deus, né, aqueles que estão com a consciência, digamos assim, a mente cauterizada, né. Esse texto ele é muito, não só profeticamente ali falando, né, se referindo aos saduceus, fariseus, mas também muito Deus falando também, assim, na nossa época também, né? Vossas mãos estão manchadas com sangue, Isaías 59:3, né? Vossos dedos com iniquidade, os vossos lábios têm falado mentiras. Né? O profeta Isaías, ele denuncia, né, que o povo, ele adora a Deus, né, honra com os lábios, mas o coração está ali distante. Tem murmurado perversidades, né? Ninguém pleiteia por justiça, nem qualquer súplica por verdade. Esse aqui vai ser o cenário do tempo do fim, né? Inclusive, eu vi uma pessoa, né, falando assim, eu saí da igreja porque quando você olha assim sabe, quando você olha assim para os irmãos, assim, não está coerente ali o testemunho, né? E aí muitos crentes falam assim, olha para Jesus, realmente tem que olhar para Jesus, né? Porque se for olhar para as pessoas, e também a questão de discernir o corpo, né? Porque essas pessoas que andam segundo as suas concupiscências, paixões, e elas não nasceram, nem nasceram de novo ainda, né? Só são convencidas, né? São convertidas, né? E aí entra nesse contexto aqui que está em Isaías 59, né? E ninguém pleiteia por justiça, nem a qualquer súplica por verdade. Confiam em presunção e falam mentiras. Eles concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Eles chocam os ovos de cocatrice e tecem a teia de aranha. Aquele que come os seus ovos morre e deixa ser espremido e rompe uma víbora, né? A mesma víbora, serpente, né? Figura de Satanás aí, também se referindo a Isaías 27, né? Mas você vê que, ao contrário, né? Eles tecem uma teia de aranha. Essa teia de aranha aqui é uma simbologia, né? Uma metáfora para o mal, né, que essas pessoas estão ali, né, os atos de maldade, né, o contrário, né, da obra, a anti-obra, né, suas teias não se tornarão em vestes, ou seja, eles permanecerão desnudos, né, eles permanecerão, ao contrário, né, de muitas seitas que tem aí, né, que inclusive levantam heresia, né, que associam a questão das vestimentas a algo físico, né, quando sabemos que as vestimentas têm a ver com são os atos de justiça, né, dos santos, é uma metáfora, uma linguagem de palavra, né, e aí a gente tem, e nem eles cobrirão a si mesmo com as suas obras, né, que são obras de maldade, né, em contraposição a essa veste de humilhação, né, então, infelizmente, a maioria vai estar a maioria do povo, né, que está rumo à apostasia, vai estar, enquanto as duas testemunhas vão estar com vestes, né, de humilhação, de pano de saco, eles vão estar com essas vestes aí, e que no final eles vão estar nudos, né? Vão estar despidos, né? A verdade, diante de Deus, né? No sentido ruim, né? Sem vestes, né? E Amém. Sem santidade ninguém verá Deus, né? Isso. Amém. É isso, irmãos. Eu ia passar para vocês aqui, ó, Levítico 26, do 40 ao 42, o que o Senhor instruiu ali. E Daniel leu, e ele entrou neste lugar. Ele se humilhou pela iniquidade dele, e não dele somente, mas de seus pais. Lê, por favor, só essa passagem. Então, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaac, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, da terra me lembrarei. Amém. Então, a pergunta que fica: você sabia que a sua plena libertação envolve a confissão das iniquidades dos seus pais? Porque essa é a instrução que nós encontramos, acabamos de ler. Daniel, ele se colocou neste lugar, não por ele somente, mas pelos pais, por aqueles que estavam perto, estavam longe.
Ou seja, é incoerente buscar a minha libertação se ela estiver pautada no egoísmo. Ou seja, o egoísmo, ela vai revelar a raiz de orgulho. E olha só, se nós não tratarmos isso, pensar somente em nós não vamos conseguir sair deste lugar. Nós temos que ter esse senso de responsabilidade, porque qualquer traço aí de egoísmo é raiz de orgulho. Então nós precisamos estar atentos. Existe toda uma estratégia do inimigo, né? O propósito dele é impedir que muitos servos de Deus saiam de suas prisões, estejam livres para guerrear. Existem tantas batalhas espirituais acontecendo, irmãos, que se nós não estivermos posicionados devidamente, nós acabamos o quê? Sucumbindo diante das ações do inimigo contra as nossas vidas. O inimigo, ele reconhece o poder da libertação. E essa libertação acontece através da manifestação dos filhos de Deus. A criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O inimigo reconhece. E nós estamos, de fato, tendo ciência do poder da libertação, daquilo que o Senhor confiou às nossas mãos? Eu reiterando aqui, existe uma chuva serôdia para libertar muitos cativos dentre as nações. E isso vai acontecer o quê? O derramar do Espírito sobre servos e servas do Senhor. Isso está em Joel 2:29. Ou seja, é necessário estarmos devidamente vestidos com pano de saco para recebermos essa chuva serôdia. Não é que chega a chuva para depois eu vestir pano de saco. Não, eu preciso estar devidamente posicionado, pronto, sem nenhuma amarra, sem nenhum ferrolho, nada que me prenda de estar cumprindo o propósito do Senhor, referente aos últimos dias. Deus prometeu a chuva, mas o pano de saco é responsabilidade de cada um de nós. Eu, frisando essa questão da chuva, nós sempre vamos lembrar de Joel 2. E o que está ali em Joel 2? Características daqueles que vestem pano de saco. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto. Por quê? Porque vai tocar trombeta. Chorem, sacerdotes, ministros do Senhor, diante do altar. Orem. E qual é a oração? Poupa o teu povo ao Senhor. Será que nós estamos com essas características de jejuar, de orar e de interceder pelo povo? Ou será que estamos usando a nossa vida para apenas acusar, apenas apontar o dedo e não orar, não jejuar, não entrar neste lugar de arrependimento em prol de muitos? Então, esta é a reflexão do dia. Deus não vai usar hipócritas. Deus não vai usar hipócritas. Nós precisamos ter propriedade para apregoar o arrependimento. Se eu não sei o que é arrependimento, esquece. Eu não vou ser usado para proclamar arrependimento se eu não sei o que é arrependimento. Deus não vai usar hipócritas. Precisamos nos posicionar como testemunhas e não como acusadores. O inimigo está arregimentando muitos acusadores que acham que vão ser testemunhas, mas são falsas testemunhas, acusadores, filhos da desobediência. Mas o chamado do Senhor para cada um de nós é sermos testemunhas de Cristo, sermos semelhantes ao Senhor Jesus, com vestimentas de saco e cinzas, para sermos usados pelo Senhor, para proclamar com choro, com jejum, com pranto, com intercessão a povos, línguas e nações. Amém, irmãos?